Bem-vindos de volta, então, ao ReUrbCast, nosso podcast aqui da Terrinha do Oeste, sobre regularização fundiária. Hoje eu estou com pessoas ilustres, convidados maravilhosos que toparam vir conversar com a gente sobre os desafios da ReUrb. Vou começar apresentando para vocês o Márcio Sakai, nosso ninja da ReUrb. Ele que é arquiteto urbanista, foi servidor público, foi diretor de regularização fundiária da Prefeitura de Campo Grande do Mato Grosso. Do Sul. Ele entregou mais de 2.000 matrículas, professor de pós-graduação de Direito Urbanístico, com ênfase em ReUrb, fundador da empresa Sagaz, com mais de 500 famílias sendo atendidas pela ReUrb nos estados... 5.000 famílias, verdade, sendo atendidas nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Piauí e Ceará. E Ceará, né? Isso. Sócio-diretor do Instituto Nacional de Regularização Fundiária. A doutora Jaqueline Fanning, advogada e publicista imobiliária em Terras de União, né? Já ocupou os cargos de procuradora-geral do município de Cairu, Piraí do Norte, Nilo Peçanha, Camumu, Ituberá e Igrapiúna. Hoje é consultora jurídica de direito imobiliário e de regularização fundiária urbana nos municípios baianos de Mata de São João, Praia do Forte, Ituberá, Dias Dávila e Cairu, Morro de São Paulo, totalizando mais de 1.600 matrículas abertas no âmbito da ReUrb, especialista em Direito e Gestão Imobiliária pela Faculdade Baiana de Direito, membro da Comissão de Regularização Fundiária do IBRADIM e do Instituto de Terrenos de Marinhas de Santa Catarina. O Carlos é Santa Catarina? Sim, Instituto de Terrenos Santa Catarina. Minha segunda casa, depois da Bahia. É? Amém. Que bom, né? Então... Dr. Carlos César Pinheiro da Silva, advogado desde 1990, pós-graduado em Direito Público, Direito Tributário e Advocacia Extrajudicial, professor universitário de graduação e pós-graduação, procurador do município de Votorantim de 92 a 2012, preletor da Comissão Estadual de Loteamentos do Cresci-SP, tem mais de 500 cursos ministrados para servidores públicos municipais nas áreas de ReUrb e loteamentos, e hoje é consultor de empresas de ReUrb e de loteadores. É diretor jurídico da Associação Nacional das Empresas de ReUrb, que é a ANER. Pessoal, muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar, eu gostaria de começar conversando um pouquinho com eles sobre a história de vocês na ReUrb. Como é que vocês começaram, o que vocês encontraram. E o Sakai pode começar falando um pouquinho, que acho que é o que está mais penteado nesse assunto, né? Bom, contando um pouco da minha história, fui servidor público, ainda sou, na verdade, né, porque eu sou concursado, licenciado pela Prefeitura de Campo Grande. Eu tenho 15 anos de prefeitura e durante esse período trabalhei como diretor de regulação fundiária em 2017, que foi no ano da Lei Federal. E aí, a ReUrb veio como um presente, né, veio cair do céu no meu colo como responsabilidade, e foi aí que eu comecei a aprender nesse universo da ReUrb. E como servidor público, acompanhei a tramitação dos processos de ReUrb na cidade, cuidando de cada processo, cada etapa prática de execução, implantando a regulação fundiária na capital do Mato Grosso do Sul. E aí, nesse período, tivemos várias dificuldades, desafios, né, porque era uma lei federal nova, e aí era muito difícil, porque não tinha muitos precedentes. E nesse desafio que a gente foi enfrentando, precisou ter muita coragem para desafiar, né, e implantar a ReUrb. E nós conseguimos bons resultados na cidade. E aí, em 2020, eu busquei fiz uma transição de prefeitura para empreendedor em regulação fundiária. E assim, em 2020, eu fundei a empresa Sagaz, e hoje estou como empreendedor na área de regulação fundiária. E foi assim que, com o meu know-how e expertise em prefeituras, né, eu percebi essa grande demanda e necessidade das prefeituras, principalmente, né, de ter uma boa capacitação, de não saber como implantar a regulação fundiária, e eu vi como um ótimo mercado, né, e foi assim que eu busquei sair da estabilidade da prefeitura para buscar o empreendedorismo. E assim comecei nesse mundo, nesse universo da regulação fundiária. Diferente, né? Porque a maioria das pessoas acaba alguém procurando, um cliente procurando, precisa fazer isso e acaba começando. Então, sair de um cargo que você está
que você é concursado, de carreira, Estabilidade, a estabilidade que te dá é um passo gigante, né? Tanto é que nesse período de transição, muita gente me chamava de maluco. Ah, claro. E é natural, né? Porque realmente, você sair da estabilidade onde as pessoas estão buscando e para começar a empreender, às vezes nem os seus amigos, nem a sua família vai querer te apoiar, porque você vai sair da estabilidade. Se arriscar nesse mercado, né? Que não é fácil. Não, é que eu costumo dizer que somos todos filhos do nosso próprio tempo, né? Então, na nossa idade, os nossos pais, para eles buscar estabilidade, para não passar por nenhum problema na vida adulta, né? Era o que eles mais queriam para nós. Então, Exato. quando tu fala em sair, realmente eles se apavoram. Isso é cultural, né? É cultural. A gente percebe muito que as pessoas entram naquele processo de você fazer uma faculdade. O que você vai ser quando crescer, né? Ninguém fala que vai ser empreendedor. Tem que ter uma profissão, tem que ser um médico, tem que ser um arquiteto, engenheiro, assistente social. Profissões que te dão estabilidade. Na ilusão da estabilidade, que não existe, né? Como diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Né? Então, você é programado, né, no sistema para que você busque uma profissão para que você tenha uma estabilidade profissional. E empreendedorismo é uma outra profissão. Né? Então, outro universo, que isso não se ensina nas escolas. Empreendedorismo, educação financeira, coisas que são importantes, como oratória, coisas que mudam a personalidade da pessoa. E molda, né? E molda. E aí, nós somos obrigados a aprender com a vida. Né? E aí, essa transição de mentalidade foi essencial, né? Mesmo sabendo que as pessoas em sua volta não te apoiariam, não vão te apoiar, achando que sua escolha é certa ou não. Você vai ver muitas opiniões negativas, mas se você tem aquela convicção no coração que é o caminho certo, vai indo, né? Não depende de ninguém para te dar apoio, né, e tomar as decisões certas. Né? Como eu disse na apresentação da palestra também, que tem um livro que me fez mudar muito o pensamento, é o livro do Flávio Augusto. Né, Ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Que aos meus amigos empreendedores eu sempre indico para ler esse livro, que precisa ler esse livro. Para o empreendedor. A gente sabe que ele é um ótimo orador, né? Adeus. E a gente sai acho que o Sakai, tu é o único arquiteto aqui, né? O resto de todos advogados. E mesmo assim, a gente sai da faculdade sem ter oratória nenhuma, sem saber falar sobre nada. E eu não sei como é que é pra Jaqueline e pro Carlos hoje, até vou pedir pra vocês contarem um pouquinho da história de vocês também dentro da REURB. Jaqueline quer começar? Como é que começou a trabalhar com a regularização fundiária? Como começou a trabalhar com a REURB? Depois que eu me formei, eu buscava o caminho da estabilidade de um concurso público e eu sonhava em ser procuradora geral, procuradora, na verdade, do Estado, para lidar com o direito administrativo. E aí, por questões pessoais, eu tive que começar a trabalhar e eu comecei a atuar com direito público. Né? Fui convidada, muito nova, na época, a ser assessora jurídica geral do município de Cairu, que é a minha terra. Então, a partir de 2005, até 5 anos atrás, nossa, que coincidência, quanto 5, eu sempre ocupei cargos de procuradoria-geral no sul da Bahia. E aí, então, sendo procuradora-geral do município de Ituberá, eu comecei a atuar de forma direta com o direito urbanístico, com a desapropriação, com a aprovação de loteamento como prefeitura. E aí me abriu uma oportunidade, um colega de um grande escritório da capital me ligou para eu fazer uma parceria para atuar com ele em um processo no cartório de registro de imóveis. Eu disse, nossa, eu na prefeitura, com meus clientes de consumidor, eu vou perder tempo, fazer o quê em registro de imóveis? E aí eu pedi um valor de honorários que, para mim, eu achei naquele momento um tanto alto. E o cliente aceitou, o meu colega aceitou fazer essa parceria. E mais tarde eu fui perceber que ele receberia, sei lá, 15, 20 vezes a mais. E sem precisar da atuação do Poder Judiciário. E aquele momento me despertou para o direito imobiliário. Então, eu comecei a atuar dentro do direito público na área
do direito urbanístico e da desapropriação. E cá no privado eu comecei a perceber, a entender as demandas dos empreendedores no mercado imobiliário. Uhum. E aí, então, surge essa lei de 2017. E aí, a 13.465/17, a lei da REURB. E aí, conversando com uma amiga, ela disse, olha, eu acho que você tinha que estudar sobre isso. A gente pode começar a implantar, como você tem essa facilidade de esse contato com vários prefeitos da região. Isso pode ser uma possibilidade, um outro nicho dentro do direito público. Uhum. E aí eu fiz alguns cursos e comecei a oferecer aos prefeitos da região a possibilidade desse serviço já dentro, não de forma individual, mas já dentro do que eu fazia, essa possibilidade de assessoria. Eles não me pagariam a mais para que eu executasse a REURB, porque nesse momento eu precisava gerar um acervo técnico, porque mais na frente eu pensava em deixar de ser, tinha planejado em deixar de ocupar cargos comissionados de confiança de procuradora-geral e ter a minha própria consultoria. Eu tenho a minha empresa, porque eu já trabalhava com direito público há quase 18 anos. Eu já tinha transitado por várias áreas do município, licitação, responsabilidade civil, com servidores. Depois comecei a atuar de forma mais forte no direito urbanístico, que poucos colegas do jurídico sabem atuar com direito urbanístico. E aí depois eu tenho essa oportunidade de entender o nicho da atividade extrajudicial do direito imobiliário, que é muito, muito interessante e rentável. E defasada, e eu juntei as duas situações, porque a REURB, você precisa fazer a captação, tá? Mas você precisa saber também formatar o processo administrativo. E aí eu tive uma oportunidade de apresentar esse projeto no município de Mata de São João. Até porque, como o município ele por força da lei, da REURB, o grande protagonista. Ele tem um dever de processar, analisar e emitir a CRF, que é o título hábil para registro. Nesse momento, na minha cidade, eu era oposição ao prefeito. Então, eu tive que buscar, numa outra região do estado da Bahia, essa possibilidade. E foi Mata de São João, município de Mata de São João, onde fica localizada a charmosa Vila da Praia do Forte. É uma cidade onde está localizado o maior número de resorts, pelo menos do Brasil, até 2 anos atrás. O maior número de resorts é localizado lá, nesse município. E eles me deram a oportunidade, porque quando eu digo eles, o poder público entendeu a força, os benefícios econômicos e sociais que a regularização fundiária urbana traz. E eles me deram essa oportunidade, mas eu já vinha com um acervo de mais de 15 anos atuando como procuradora-geral em vários municípios. Eu já tinha feito no município de Grapiúna, como procuradora-geral, um projeto que nós expedimos pela lei de 2009, do programa Minha Casa e Minha Vida, títulos de legitimação de posse. Então, eu já tinha esse case de sucesso, de 30 títulos. Então, a gente conseguiu provar a notória especialização e fomos contratados por INEX, né, na exigibilidade de licitação no município de Mata. E aí, em menos de 2 anos, a gente tinha conseguido entregar mais de 1.000 matrículas. Que eu digo, a minha consultoria coordenando, assessorando uma equipe multidisciplinar do município de Mata de São João.
E eu estou muito feliz. Eu não quero fazer mais nada. Eu só quero trabalhar com imóveis, eu só quero regularizar áreas situadas em terrenos de marinha para instalação de empreendimentos. Quero ter o propósito, como ontem bem falou Sakai, de poder distribuir, de levar um pouco desse sentimento, um pouco não muito desse sentimento de autopertencimento, dessa possibilidade de agregar valor de 30% no patrimônio das pessoas, né? Das pessoas de classe média, das pessoas de baixa renda e para as pessoas também que são empreendedores, que geram empregos, que criam renda para outras famílias, sendo empreendedores ou donos de empreendimentos turísticos. Sempre maravilhosa nas suas falas. Eu sempre fico admirada porque o histórico que você tem com a REURB e o histórico do que você produziu até hoje, principalmente lá na Bahia, tudo que trouxe para os municípios, que são municípios que também tem muito histórico de irregularidade, né? Para mim sempre toda fala é uma aula. Doutor Carlos, por favor, se o senhor pudesse falar para a gente, então, um pouquinho da sua história na regularização fundiária, como é que iniciou com a REURB, porque acho que isso é importante para todo mundo saber, até para vocês que estão escutando entenderem por que quando eu digo que eu chamei pessoas excelentes para participar, o porquê que eu chamei eles, o motivo deles estarem aqui. Bom, eu comecei minha carreira como advogado em 1990, abril de 90, estava lá com a minha carteirinha. Naquela época tinha o AB provisória, você ficava um tempo com a AB provisória, depois pegava a definitiva. Aí em 90 peguei a definitiva. E eu trabalhei em loteadora. E quando chegou em 92, prestei concurso para procurador do município de Votorantim. E um município de 120, 130 mil habitantes, a 100 quilômetros da capital de São Paulo. E eu passei no concurso. Do lado da minha casa, dava para ir a pé. Entrei na prefeitura e como o povo sabia que eu já tinha trabalhado um tempinho em loteadoras, depois trabalhei em outra loteadora também no decorrer do exercício do cargo, que fazia loteamentos na cidade de Sorocaba, cidade vizinha. Sempre fiquei ali ajudando os técnicos da prefeitura, que Votorantim estava em amplo crescimento. Hoje tem o maior shopping Iguatemi do Brasil, tem um dos maiores alfavides do Brasil, que inclusive participei do processo de aprovação, do processo de alteração da legislação para que viabilizasse a entrada de Alphaville em Votorantim. E fiquei. E, paralelamente, tinha carga horária de 4 horas por dia, eu fiquei trabalhando no escritório, nessa área de direito urbanístico, de direito administrativo, lecionei em várias faculdades o direito administrativo, direito tributário. Quando chegou em 2012, me bateu deu louco, né? Tomei lá um copinho de chá de lírio, falei, não quero mais saber desse negócio, eu vou pedir a minha exoneração do meu cargo. Tanto que meu pai perguntou para minha mãe, né? Tá que ele tá usando alguma droga, alguma coisa? Variou agora. Variou de vez, né? Porque eu falei, eu vou pedir exoneração. Depois de 20 anos, eu vou pro mercado. Você foi maluco mesmo. O mercado tá quente. Eu não fui tão. Pouquíssimos profissionais nessa área extrajudicial. Verdade. E tinha uma coisa que me revoltava muito, que a gente não podia limpar a boca com a gravata. Isso sempre me revoltou. Então, você está comendo uma coxinha com ketchup, você está de terno, você não pode limpar a boca com a gravata. Eu falei, o que tem esse pano pendurado na gente? É uma coisa que não faz sentido. Eu não quero usar mais esse negócio, quero fazer a advocacia só extrajudicial. Então, 2012 foi o marco. E trabalhando com parcelamento do solo. Quando veio a 3465, em 2009, da 11977, que já que citou, tinha uma espécie de regularização fundiária. Em 2017 veio realmente a lei de REURB, e inclusive a primeira pessoa que me falou, ela falou assim, se viu, saiu a lei de REURB. Aí depois veio, o aplicativo veio depois, né? REURB as pessoas ainda confundem, não é REURB, é REURB. Que bacana, disruptiva e tal. E eu fui ler a lei de regularização fundiária. E me recordei que em 1993 colocaram um processo em cima da minha mesa, falaram assim, tem que regularizar o Jardim Tatiana em Votorantim, mais de 1000 lotes. Em 93 tinha o artigo 40 da 6766, que aquilo e nada era a mesma coisa. Aí não consegui fazer nada, evidentemente, não se tinha legislação. Quando eu li a 3465, eu falei,
Não vai dar certo. A mesma dificuldade que hoje muitos técnicos têm. Muito. Eu falei, que negócio é esse, né? Pois a gente tem a cabeça de trabalhar com 6766, mais de 20 anos trabalhando com 6766, e ainda trabalho. Então, hoje são 34 anos trabalhando com 6766, com parcelamento do solo. Aí, eu tive que formar aqui na minha cabeça um grande divisor de águas. Agora, estou assessorando os meus loteadores. Esqueço da 13465 e vou para a 6766 e legislação municipal de parcelamento do solo. Agora vou assessorar as 3 empresas de REURB que eu assessoro hoje. Uso Campeão, nome sugestivo, né? Costumo dizer que é um trocadilho do carilho. Uso Campeão em São Paulo, Legitimar em Minas Gerais e For em Londrina. Vou assessorar as empresas de REURB ou outros profissionais também que estão fazendo 1, 2 núcleos que eu também presto essa assessoria. Eu esqueço a 6766 e viro minha atenção para a Lei 13.465 de REURB. Gente, não foi fácil estabelecer, né, porque a minha cabeça, as coisas se confundiam, a visão ficava até turva. Eu falava, Senhor Jesus, né? Qual gaveta eu vou olhar? Qual gaveta eu vou olhar? O que eu vou pegar? E eu sou ainda outra geração, né? Eu tenho 56 anos, e eu tinha as 2 leis impressas com aqueles grifos coloridos. E eu falava, não, eu preciso fazer um negócio aqui que é bem prático e interessante. Eu vou conversar com a Fernanda lá da Ford de Londrina, vou conversar com o Alexandre da Uso Campeão, vou conversar com o Vinícius da Legitimar. Eu abro só a gaveta onde está a 3465 e onde está a 6766 permanece fechada. Mas essa questão de gavetas eu tive que fazer no meu cérebro. Porque é o que acontece diferente hoje com os registradores, com os técnicos municipais. O registrador com seu apego em relação à legislação do direito registral, o servidor público, que normalmente a REURB ela tramita na mesma secretaria que aprova os novos loteamentos. Então, existe sim essa dificuldade, esse é um grande desafio. E eu gostei. Falei, nossa, que coisa interessante, né? O município agora tem o poder, como disse Jaque ontem na palestra, tem o poder de dar um título de propriedade e ainda de aquisição originária. Isso é um negócio extremamente disruptivo. Teve muita gente que, mais conservador, que não dormiu. Falei, nossa, isso é espetacular, porque isso junta o direito administrativo, que eu tenho bastante experiência, porque é um processo administrativo. Quando eu digo que você é a CRF é uma certidão de regularização fundiária, é um ato administrativo. Eu vou ter que ter essa experiência do processo administrativo, vou ter que conhecer um pouquinho do direito imobiliário e vou ter que conhecer do direito urbanístico e vou ter que conhecer do direito registral. Então, contrata um advogado especialista em direito imobiliário para fazer a REURB. Não basta. São vários eixos, vários ramos do direito que você tem que estudar, que se unem. E a gente que trabalha com loteamento ainda tem que estudar o societário, porque a gente vive fazendo sociedade por propósito específico, sociedade encontro de participação. Então, aumenta mais um nicho. E ainda o direito tributário, que você é bem requisitado nesse sentido. Então, a cabeça realmente, né, vira assim um negócio bem bacana de você, tudo misturado, junto e misturado. Então, é apaixonante. Eu costumo dizer que a lei da REURB e a lei de loteamento, a lei de parcelamento de solo, né, a 6766, é como se você olhasse por uma lente de uma pessoa com hipermetropia e com miopia. Então, a lei de loteamento, tu vai olhar com aquela lente que aumenta tudo e vê bem de pertinho. É isso aqui, é assim que tem que ser, vai ser perfeito do início ao fim. E a lei de REURB, tu vai usar aquela lente que enxerga de longe, dá uma embaçada, você precisa ajustar, porque ele não vai conseguir aplicar tudo e não vai conseguir fazer ele ficar perfeito. Vai conseguir fazer ele chegar num nível onde atenda as famílias? Sim. Mas você não pode tentar aplicar a perfeição da 6766, né, numa coisa que já existe. E o profissional hoje, principalmente o servidor público que está ali analisando, no início, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? E você abandonar, como vocês estavam falando até agora, tudo que você entendeu, tudo que você estudou para arquitetos. Mais que ainda, você, né? Que você porque é só contra tudo o que o arquiteto estuda. A beleza, né? Aquela planejamento coisa. urbano. Talvez é por isso que nesse mercado são poucos arquitetos atuando, porque
parece que tem um entendimento de que a REURB ela é contra o arquiteto, no sentido de aquele urbanismo planejado. Exato. Tem que Crescimento ter uma quadra ordenado das cidades. ordenado, aquele planejamento. Urbanização. Cidade planejada, quadras largas, ruas largas, né, com uma pracinha naquela quadra para atender as famílias do bairro. Então, mas a gente tem que enxergar a realidade que está no local. Exatamente. Entendeu? Então, são pessoas, né? Então, não é um papel que você vai lá, tira um desenho ali no programa do AutoCAD e coloca outro local. Não é assim que funciona. Né? A realidade é a campo. Aquelas pessoas lá que construíram suas casas com o próprio suor, que para você tirar uma pessoa de um lugar e colocar em outro lugar, é uma situação que é um impacto muito grande. Na vida, milhões né? de pessoas. Milhões de de pessoas. situação. Não dá para tirar tudo. E o impacto, a gente teve ali na regular, nós tivemos um caso, por exemplo, em que era para ocorrer uma realocação. E a moça olhou lá e disse, eu moro há 40 anos nesse lugar. A minha vida está aqui. Eu conheço esse bairro, esse local como a palma da minha mão. Como é que eu vou me mudar? Eu não tenho carro, eu não tenho conhecimento de mais nada, eu já sou mais velha da cidade, eu já sou mais velha, eu moro há 40 anos aqui. Como é que eu vou sair? Ainda se fala na questão dos equipamentos públicos, Exatamente. né? Filho, as escolas, que o filho está lá, é pertinho daquela casa já, por saúde já, então toda a infraestrutura, toda a vida da pessoa está naquele raio de É o sentimento ocupação. de autopertencimento. Exatamente. Sim. Das pessoas. Eu pertenço a esse lugar. Né? É um grande desafio mesmo essa baixa capacitação dos nossos colegas servidores, que eu me coloco como município, para receber, para analisar os processos de regularização. A Lei 13.465/17, ela veio regularizar o que já está lá. É a REURB ideal? Não. É a política pública urbana ideal? Só devemos titular quando tiver iluminação pública, a pavimentação, a drenagem correta? Essa é a ideal. Mas não dá, porque os recursos são escassos. O município, ele é o ente que está mais próximo das necessidades da população. Então, nós que somos apaixonados por essa política de regularização fundiária urbana, a gente coloca a luz sobre a seguinte frase: é a REURB do possível. Já aqui tem uma frase aqui do Renato Góes, né? Vou até falar a frase dele. Ele fala, a regularidade é bem simples. Ou você regulariza ou você derruba. E eu lembro que na capacitação com ele, quando ele falou essa frase, me chocou assim. Nossa, é muito pesada essa frase, né? Ou você regulariza ou você derruba. E realmente não tem meio termo. Só que ou mantém as pessoas na marginalidade, à margem da cidade, à margem do mercado imobiliário. Sim, porque meio termo. Parado, né? Porque o meio termo é você ficar omisso àquela situação, é você fingir que não está irregular. Então, inclusive tem muitas prefeituras que estão nesse meio termo. Eles sabem que tem lá uma área, um loteamento clandestino está irregular, e aí, ou ele não quer derrubar, mas também não quer regularizar. Ou seja, vai fingir que não está vendo aquela irregularidade. Né? Eu acho que os prefeitos e os servidores públicos, eles têm um certo medo de iniciar a implementar a REURB, porque quando tu não entende que nem o que ela traz de perfeito na lei precisa ser aplicado na totalidade, porque cada caso de REURB é um caso, cada núcleo é um núcleo. Você vai analisar eles de forma distinta e você vai aplicar ali a possibilidade do que a lei te permite. Então, a lei vai dizer para você que você pode fazer N coisas, mas você vai ter que analisar como a gente pode aplicar aquilo naquele núcleo em específico. E isso assusta, porque o técnico vai ter que dizer o que ele acha que ali é necessário. Ele vai ter que assumir isso. Não no sentido de que ele vai ter que dizer que é uma coisa que nesse aqui pode, nesse aqui não pode. Mas ele tem um papel quase de julgador, né? De dizer, esse núcleo aqui, ele precisa disso, disso e disso, analisando as características do núcleo e as características das pessoas que moram ali. Isso eu acho que é uma parte que assusta um pouco, mas também pela falta de capacidade técnica, de realmente ver a prática da REURB. Porque uma vez que tu sai e tu entende como ela é lá no campo, você vê que não é
tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. E você sabe que é muito importante que você que está nos ouvindo saiba disso. Eu já ouvi muitas pessoas de prefeitura dizer o seguinte, olha, esse bairro que se formou aí é longe do centro da cidade, e se eu regularizar, eu vou ter que levar serviço público, eu vou ter que levar infraestrutura, eu vou ter que manutenir as ruas. Isso é de uma maldade tão grande, que significa o seguinte, vou fazer de conta que não existe aquilo lá, porque o próprio município deixou acontecer, eu vou fazer de conta que não existe, então me falaram que não é para virar aqui de costas para a câmera. Mas a câmera agora vai ser o núcleo, que eu estou dizendo que se eu regularizar, eu vou ter que levar infraestrutura. Aí eu fico desse jeito. Ignorando, né? Viu? Tem um núcleo atrás de você. O quê? Sim, tô com a camisa da Chapecoense. Desvia o assunto, né? E o Poder Judiciário está ajudando muito nesse sentido, porque nós temos dezenas, para não dizer centenas de decisões dizendo o seguinte, olha, se é possível enquadramento na lei de regularização fundiária, não há que se falar em demolir. O Ministério Público tem insistido em entrar com ações civis públicas e perde todas. Quando é bem defendido, lá nos tribunais, tem uma jurisprudência fortíssima no sentido, encaixou na lei de REURB, não é para demolir, é para fazer a regularização. Liminares pelo princípio da dignidade da pessoa humana, concessionária, não sei quem, liga energia aqui. Não, porque você está na regularidade. Fique no escuro e bote, né, Jaque? Bote carne seca no varal, porque geladeira você não vai ter. Gente, que cavalice é essa? Aí o sujeito tem que ir lá no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário está dando essa guarida, muito. Dando, inclusive, em sede de medidas cautelares, de medidas liminares. Caboclo, liga a energia elétrica lá, porque a vida já está lá. A REURB tem muito disso. Aceita a vida como ela é. A Maria Esotérica mora num círculo, porque ela gosta de morar num círculo. Não adianta querer fazer o lotinho dela retangular. Você vai lá descrever o lote dela, não sei se vai ter um dia um exemplo como esse, mas você vai descrever o lotinho dela como um círculo e o lote dela vai ser aberto uma matrícula em forma de círculo. Lotinho de 3 por 17, de 2,5. Eu tive um caso que teve a matrícula Machado. O sujeito entrava na casa Machado, porque era um corredorzinho, e depois abria no fundo. O testado do lote dele deu 1,5 na matrícula. Porque a vida já está daquele jeito, não dá para fazer adequação. Então, por que eu não vou titular essa pessoa, não vou melhorar com o que for possível que o dinheiro der para fazer uma infraestrutura? A questão já está lá. Tem um negócio que eu falo, que eu vou falar aqui, o pessoal gosta muito. Fazem tanta exigência absurda para a REURB, que eu já falei que eu vou montar umas lápides, um epitáfio para colocar no túmulo do servidor que exige demais e que não entendeu ainda, utilizando, metaforicamente, aquela música do Titãs. Sim. Aí vai estar escrito, porque, veja, faz tanta exigência, não faz REURB. Aí os técnicos aposentam, morrem e o núcleo continua lá. E eu vou lá no cemitério. Interessante que você me colocou num hotel hoje, maravilhoso, que fica de frente ao cemitério. Aí eu vou lá no cemitério, o epitáfio, né? Devia ter exigido menos, aprovado mais, visto a REURB nascer. Mas não, eu fiz um monte de exigência, ninguém conseguiu cumprir, né? E deixa para a próxima geração resolver, porque eu não tive a capacidade. Só que a vida está lá, as pessoas precisam de serviço público, as pessoas precisam de título, porque hoje nós, no país, temos a cultura de título de propriedade. Hoje a gente dá uma super importância ao título de propriedade e a gente não consegue pensar diferente. Daqui a 1000 anos, pode ser que ninguém dê bola para título de propriedade. Mudou a sociedade, mudou tudo e está tudo mudando, sabe? Os pokémons começaram a andar por aí, muda tudo. E não se dá mais valor para o título de propriedade. Hoje a pessoa chora de emoção, dorme com o título de propriedade embaixo do travesseiro, quando tem um travesseiro, e guarda no local mais sagrado, junto com a carta de amor do casamento de 50 anos, está lá o título de propriedade. Então isso tem que ser respeitado, né? E depois vai fazer o que é possível de infraestrutura, porque não tem dinheiro. Eu costumo falar, já que falou um negócio, que tem aquele romantismo, que a REURB não é só o título, é melhoria. Perfeito, tem que melhorar as condições, a dignidade não passa só no papel e tal. Sim. Mas precisa de dinheiro. Sim. E o mais fácil é dar o papel, dar o título, que já é uma injeção de dignidade sensacional. A gente tem que lutar para que isso prospere. Entender que a vida está lá e eu tenho que ter facilitadores para regularizar o jeito que está a vida. E a 3465 veio para facilitar.
Então o município tem que entender, e muitos já entenderam, que ele não pode fazer uma lei ridícula como Londrina, por exemplo, que aquilo lá é um negócio que, pelo amor de Deus, leia a lei de Londrina, é o exemplo do que não se fazer, pelo amor de Deus. É coisa de cidade grande, né? Cidade grande costuma fazer uma lei complexa, absurda que eles se orgulham de fazer umas leis municipais com bastante exigência. Eles têm orgulho de mostrar. Porque não entenderam. Sendo que não precisa, não entenderam. O município de Fartura, dei um exemplo sensacional. O município de Fartura em São Paulo tinha uma lei toda cheia de exigência. Pegaram de outros lugares e tal. Aí uma arquiteta lá, que eu vou citar o nome dela, porque eu vou falar bem, chamada Mércia. Ela falou o seguinte, num curso, ela fez um curso que eu ministro, e inclusive já convenci mais pessoas a revogarem leis, que já acho que mais de 800 municípios já fizeram o curso que eu ministro, e essa arquiteta Mércia falou, olha a nossa lei. Eu falei, essa lei é uma porcaria. É porque ela viabiliza a REURB na sua cidade. Aí passou uns dias, ela falou assim, revogamos, mandamos uma lei para a Câmara dizendo, fica revogada a lei municipal número tal, ponto. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Está cheio de município que precisa disso. Exato. Que tem aquela coisa, não é preciso regulamentar a REURB no meu município. Que isso, gente? 3465 é norma geral. Você é advogado que está nos assistindo. Exatamente. É norma geral. Você não faz licitação na sua prefeitura? Pela 8666, agora pela 14133. Você não precisa ter uma lei regulamentando o processo de licitação. Você usa a norma geral nacional. REURB é a mesma coisa. Tem tudo, né? Tem o decreto 9310 de 2018. É um decreto meio tonto, porque você não precisa ter um decreto regulamentando uma norma nacional. A norma nacional atinge todos os entes da federação, como a lei de licitação. Você não tem que ter um decreto federal regulamentando algo, né? Mas é o decreto do bem, que ajudou a entender aqui, ajudou ali. Então pega ele também, abraça. E usa os dois. Acabou. E todo mundo que trabalha nessa área, a primeira coisa que tem que ser defendida é, município, para de inventar moda. Não para de fazer essas leis, esses decretos, essas comissões do demônio, gente de tudo que é da secretaria que não sabe o que está fazendo e fica aqueles processos que demora anos, porque o sujeito é colocado na comissão, Deus o livre, não fala nada para pôr nada. Aí ele fala qualquer coisa, qualquer bobagem. Tem que parar com isso, é tão simples, gente. Sabe que nós ali pela Regular, a gente faz a assessoria de municípios também. E quando a gente fez a primeira e a gente finalizou e mostrou para eles, nós montamos com eles um fluxo que ficasse visível para eles entenderem as fases, entenderem o que eles teriam que fazer em cada fase. Eles olharam para nós e disseram, é só isso. É só isso. Eu não preciso... Não, aquela viagem na maionese que tu estava tendo, de pedir para abrir a rua, de pedir para doar isso, de pedir para colocar aquilo, de pedir para fazer a infraestrutura antes de entregar a CRF, não é nesse formato. Assim você não vai entregar absolutamente nada, entende? Devagar. E quando tu vai dando... todo mundo aqui já presta assessoria para o município ou para a empresa, já conversou com municipalidades, né? Eles vão sentindo a certeza de que só isso é muita coisa para quem eles estão entregando, vai melhorando, sabe? Aqui, os nossos clientes da Regular de REURB particular, de REURB, eles... Chapecó é cidade de gringo, né? Então, o que eles querem? Eles não querem deixar problema para os filhos. Essa é a coisa que eu mais atendo. Eles... Doutora, eu já tô mais velho, eu tô ali há 20 anos morando ali, 15 anos morando ali, 10 anos, 7 anos morando ali, eu não quero deixar problema pros meus filhos, é por isso que eu quero regularizar. Eu não, sabe, tá tudo ali, os meus filhos moram ali, a minha vida é ali, eu não quero amanhã depois ter que deixar um problema pra eles, vamos regularizar, vamos começar. Se tu olha e não deixa de olhar aonde ela vai chegar, e diferente, porque às vezes as pessoas acham que porque a pessoa parcelou irregular, ela é um marginal. O doutor Locatelli, que é procurador do Ministério Público de Santa Catarina, fala muito sobre isso. Em diferenciar os marginais dos marginalizados. Essa é a diferença. Então, não é porque a pessoa parcelou irregular que ela fez isso porque ela tem uma maldade extrema, ou ela fez... Né? Exatamente. Era o que tinha, o que podia, para começar a construir uma casa para poder colocar a família dela morar ali. Porque a propriedade é muito importante, a posse é muito importante e a maioria das pessoas hoje enxerga como ter uma... E é verdade. Gente, ter o seu lugar, poder chamar de lar, é diferente. Quando você atinge, e
muito do servidor, eu acredito que se ele enxergasse isso, de que o fim da REURB é essa propriedade pro seu João, pro seu Mário, pro seu Sérgio, que tá lá 20, 30 anos morando, esperando e querendo garantir que a família dele... Porque olha que bonito isso, eu quero garantir que a minha família não passe necessidade ou passe problema, perrengue depois que eu me for. É isso que eu quero. Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias? Uma experiência que eu tive muito clara no município. Vai fazer um loteamento lá, novo loteamento. 1000 lotes. Olha o adensamento que você vai fazer naquele local. Aí você apresenta o projeto na prefeitura, vai para um arquiteto urbanista. Aí você vai lá conversar com ele, ele faz, eu quero que faça assim, põe a área verde mais para cima, mais para baixo, põe aqui, assim, assim, assado. Conversou com ele. Pronto, ele fez a aprovação preliminar, um técnico. Agora vamos fazer a licença ambiental. Aí você faz lá aqueles trabalhos legais de licença ambiental e tal. De repente tem município que tem autonomia para isso, outros vai para o órgão estadual. Aí vai para o órgão estadual, tá lá, um técnico ambiental analisa toda aquela questão e, entre aspas, bate carimbo, um técnico. Volta para o município, vou fazer um adensamento de 5.000 pessoas, um novo adensamento dentro do planejamento urbano. Falei com um técnico em nível municipal e um técnico em nível estadual. Agora eu vou fazer uma REURB de 30 lotes. Tem uma comissão de 10 pessoas que nem sabem o que estão fazendo ali. Tem 2 técnicos que poderiam resolver a REURB. Vocês vão fazer a REURB. E geralmente são 2 técnicos que resolvem nessa comissão de 10 pessoas. E resolvem. Sempre E aquele monte de gente. Porque dizer, os católicos, que me perdoem, eu sou católico, faço uma brincadeira. Tratam a REURB como uma visita do Papa. A REURB é a missa de segunda-feira, aquela que não tem as 2 leituras, tem só uma e não tem o sermão do padre, porque às vezes o sermão do padre enche o saco. Não tem o sermão do padre. Aquela missa rápida que você vai, senta lá no finalzinho, faz sua oração e tal, deposita lá um pouquinho de dinheiro para ajudar a igreja e vai embora. Essa é a REURB. Mas não, o povo trata como se fosse a visita do Papa, que tem que fazer todas as exigências de segurança, o Papa móvel, e que não sei o que, tal. Não é assim, gente. Não é assim. Precisa, eu não sei como é que isso... Eu andei até falando para as pessoas que fazem evento, falei para vocês também, vocês conseguiram colocar bastante gente de prefeitura no evento de ontem. Sim. Porque se vai nos eventos de REURB, só tá lá os REURBeiros. Aí os REURBeiros ficam discutindo coisas, inclusive situações assim bem específicas, bem complexas, enquadramentos e tal. Nossa, uma discussão super bacana. Aí sai entre eles, só que proveitoso foi o evento, que não sei o quê. Mas quem tem que escutar não tá lá, então não adianta. O município e o registrador. Também. São atores E a REURB, na verdade, ela é conversar. simples, né? A REURB, ela é simples. Quem complica são as pessoas. Mas a questão, Sakai, é porque há uma flexibilização das normas urbanísticas, ambientais e registrais. Então, nós estamos acostumados, o serviço público brasileiro, a seguir o padrão do planejamento, no qual faliu, então, por isso, temos esse número de irregularidade, um número que nem o próprio Ministério competente consegue nos dizer. E aí, novamente, como diz meu colega César, advogados, prestem atenção. O Ministério competente não sabe dizer o número de irregularidade fundiária no Brasil. Esse é o tamanho da demanda que espera por você que tenha esse conhecimento qualificado. Porque, como diria um amigo meu de Cairu, que já foi secretário de Desenvolvimento, na Bahia se coloca em uma sala de 15 metros quadrados quem sabe atuar e executar em direito imobiliário. Se coloca dentro de um elevador quem sabe executar REURB. E a Bahia é um estado gigante que precisa muito. Sim, mas não é eu estou falando da Bahia, que eu estou falando da minha casa. Sim, mas claro. eu acho que cabe em todos os estados que está aqui representado. Verdade. Isso é reflexo. É verdade. Sabe que todo mundo tem dificuldade, né? E é isso que a gente fala bastante, porque é esse início de tu bater com a cara na parede é que você vai aprendendo a conduzir as coisas, né? E cada um de nós aqui tem um cliente um pouquinho diferente e um pouquinho do mesmo. Vocês enxergam como madrinha,
Carlos e o Sakai, qual vocês enxergam que, assim, é a melhor oportunidade para o cliente de vocês hoje? Porque um presta assessoria para a empresa, outro a prefeitura, mas oportunidade na REURB mesmo, por exemplo, para prefeitos. O que vocês enxergam, Madrinha, principalmente, que faz essa parte, né? Qual a maior oportunidade da REURB para os prefeitos? O que eles entregam? O que vai trazer de benefício para a prefeitura que eles estão na frente? Pronto. Se vamos falar de poder, o poder executivo, eu diria um legado. Escrever o seu nome na história da sua cidade. Então, eu gostaria de verdade que essa conversa, né, chegasse a muitos assessores municipais. Assessor de gabinete da prefeita ou do prefeito. Porque, como o Sakai até estava dizendo no café anterior a esse momento, nos bastidores, o prefeito ele também tem 1000 atuações. Ele é responsável em cuidar de uma cidade. É por isso que existe na estrutura administrativa seus assessores. Então, sendo bem objetiva, o capital político, por isso que ela deve ser, essa política de regularização fundiária urbana, um projeto de governo. Que tenhamos também o início de uma cultura de que quando um prefeito novo da oposição entra, ele quer acabar com tudo que o outro deixou. Tá? Né? Então, que ela passe a ser um plano de governo. Já trazendo uma atualidade, que ontem eu comentei até na palestra da OAB, é que muitas colegas minhas de prefeitura diziam que essa lei, César, ela não teria longa vida, porque ela teria sido feita para ricos. E que bom que ela está aqui, que ela está começando a engatear, porque ainda há um total desconhecimento dos efeitos positivos políticos, sociais e econômicos que essa execução da REURB gera ao município e que, nesse atual governo, já teve até, eu acho aí que o Sakai pode falar melhor, o programa chamado Periferia Viva, sim, né? Onde o governo federal, já que uma das desculpas que ouvimos dos prefeitos é que REURB é caro, que eu não tenho dinheiro. Então, assim, infelizmente, esse programa, pelo menos o último que eu tive acesso do governo federal, independente de partido, ele só atingiu as grandes cidades. Então, já há uma reclamação aqui. Porque também tem pequenas cidades como Ituberá, que é um município que atua como consultora, 28 mil habitantes. Foi o segundo município a finalizar um acordo de cooperação técnica com a Superintendência do Patrimônio da União, onde houve a transferência de áreas da União para a entrega de títulos de propriedade na modalidade social a mais de 800 famílias. Meu Deus! E se Ituberá quiser solicitar dinheiro público federal para a execução da REURB, a gente não consegue se enquadrar pelo número de habitantes. Tem uma limitação? Tem uma limitação. Aí, geralmente, está sendo 50, 100 mil. Então, nós fazemos a REURB com recurso próprio. Os 4 municípios que eu atuo. Limitação falando do programa Periferia Viva? Aí eu já não sei, eu gostaria que, se vocês já tiverem acesso, por favor, traga essa informação. Tá. Esse não é limitação, é um critério, né? O programa RegMel tem critérios que dá prioridade para cidades com mais de 50 mil habitantes. Mas eu tenho cidades com propostas aprovadas que são com menos de 50 mil habitantes. Né? Que bom. Então, é critério, não é assim, exclusão, né? Mas cidades com menos habitantes também podem lançar propostas. Mas as maiores vão ter preferência? Tem preferência. Tem uma relação de critérios que o governo... E como será que está isso? Tem muitos municípios que estão pedindo, que já sabem dessa linha de recursos? Da primeira leva de propostas que foram aprovadas, né, que tem 2 anos atrás, o que eu entendi e ouvi é que sobrou dinheiro e faltou propostas. Entendeu? Então, algumas propostas que foram de cidades menores foram aprovadas também, independente do critério. O pessoal acaba que, por
não entender e desconhecer, acaba principalmente. não sabendo nem que existe como buscar o recurso para fazer. As prefeituras não Não sabem. Não sabem como E fomentar o recurso que tem, quando tem, como fazer. Então, é até interessante que as empresas profissionais que trabalham com essa área se atentar a esses programas federais, porque eles que são responsáveis para ir lá e orientar as prefeituras. Sim. Porque as prefeituras muitas vezes estão, como a Jaque diz, tem muitas atribuições e não vai ficar acompanhando um programa do recurso federal para ver quando que vai abrir e quando vai fechar. Uhum. Então, isso aí, a prefeitura precisa de uma assessoria, de uma pessoa que está muito mais antenada no assunto, para que a hora que abrir o credenciamento das prefeituras, a empresa ou o profissional vai lá, abrir o credenciamento, tem que fazer assim, vou te orientar, te ajudar a credenciar no programa do governo federal para lançar a proposta, para ver se vai ser validado ou não. Então, o papel da empresa é essencial, porque a empresa também tem que estar credenciada. Então, são empresas e prefeituras. E as duas juntas lançam uma proposta, pegam um núcleo, né, com mais de 100 famílias, e aí manda a proposta para o governo federal. Então, a participação da empresa é essencial para que oriente as prefeituras como credenciar. Então, e agora ainda tem a previsão de que abra novamente o credenciamento de prefeituras e empresas até o final de dezembro. Né? Essa foi a previsão alguns meses atrás. Sim. Pode ser que seja ano que vem. Mais, né? Provavelmente ano que vem, porque vai entrar os novos gestores, né? E eles vão precisar, né? Vão precisar muito. Eu acho que assim, hoje a REURB, ela, se não a mais importante, é uma das políticas públicas mais importantes ao redor do Brasil. A gente sabe disso, né? E tem muita gente que precisa começar. Sim. Queria saber de vocês se vocês têm alguma dica para quem quer começar. Uma dica sensacional para os municípios e também para os profissionais que querem começar, para repassar essa dica. 2 momentos distintos. Quando a REURB é específica, que não é social, todos os custos de projeto, se tiver alguma infraestrutura para fazer, são os moradores, os beneficiários, o loteador, o proprietário, que tem que arcar com essas despesas. Então, quando a REURB é específica, o município adota aquela expressão bíblica, né? Venha a mim o vosso requerimento de REURB, pois dele será feito o reino das matrículas. Show. Agora, quando a REURB é social e o município pode investir em projetos, investir em infraestrutura e não tem recursos, vou dar 2 exemplos aqui. Um é mais assim radical, o outro é mais sensato. Estava dando um curso de REURB para uns 30 municípios no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Pau dos Ferros. E uma moça levantou a mão e falou assim, lá na minha cidade, eu que faço o georreferenciamento. Ah, legal e tal. Eu falei, como que você faz? Eu faço com o celular. Porque tem um programinha no celular e tal. Vai até de ouvir isso. Eu faço com o celular. E aí eu conversei com os técnicos e tal, eles falaram o que você falou. Nossa, mas dói até de ouvir, porque dá uma diferença. Não dá certo o programinha. E ela era assistente social. Por que eu estou trazendo isso? Porque eles estavam se virando como pode. Jacupiranga compraram lá um GPS que não era assim de muita qualidade, acho que gastaram 60, 70 mil, ensinaram um sujeito lá da topografia a fazer e ele fazia o georreferenciamento e tal, que normalmente é a peça mais cara para o município terceirizar. E aí uma super dica que vem agora nessa questão de se virar com o que tem para hoje. Olha, quero fazer esse núcleo aqui irregular, tem 1000 unidades. Fiz uma cotação prévia para fazer um pregão. Meu Deus do céu, a cotação prévia. Porque o preço para o poder público, como diz o professor Carlos Pinto Coelho Mota, ele é sujo. Ele é sujo no seguinte sentido. Quem cota já pensa na possível inadimplência. Antes era 90 dias, agora é 60. Você é obrigado a continuar prestando o serviço para o poder público sem receber durante 60 dias. Está na lei, pelo princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, isso envolve um aumento de custo. Por que as coisas para o poder público são mais caras que a iniciativa privada? Porque é capitalismo, gente. Você tem que contar com a possibilidade de inadimplência e o preço ficar mais caro. Isso é óbvio. Óbvio. Leia lá, o professor Carlos Pinto Coelho Mota explica bem essa questão. Nossa, eu não vou ter dinheiro. Tá bom. Faz por pedacinhos. Faz a REURB Jack Stripador. 1000 tem 40 quadras. Faz uma quadra, você se vira. Não com o celular da assistente social aqui. Estava se virando como dava, porque ela queria implementar a política pública. Mas, de repente, com o GPSzinho que custa 15... 20, com o drone que custa 5, 6, 40, 50, pô, isso aí, pelo amor de Deus, gente, não tem esse dinheiro.
bota o sujeito lá num curso para aprender a fazer, mais um pouquinho. Pronto, vamos fazer 2 quadras. Fez 2 quadras. Depois, vamos fazer mais 2 quadras, mais 2. Não preciso fazer o projeto, o negócio inteiro, 1000 lotes. Não preciso regularizar o município aí, inteiro de nunca uma vou vez. ter dinheiro Não é e tal, assim. né? Pega de quadra por quadra, mas faz um processo incessante e contínuo. E depois me conta, daqui a 5 anos, quantas quadras que aí vai se formar ao núcleo total que você vai ter feito. É uma questão de superação daquilo que você acha que é impossível. Uhum. Aliás, superação, né? A maior superação que eu já vi na minha vida está aqui no meu peito, né? A gloriosa Chapecoense, um exemplo de superação. É verdade. Se virar com aquilo que tem. Por isso que eu trouxe esses 2 exemplos. Né? E a lei permite que você faça em pedacinhos. Recorta tudo. Esses dias tem um secretário que fala assim, mas se eu fizer por pedacinho, o do lado vai ficar encravado. Falei, cravado vai ficar só a unha, depois que eu torcer para você dar uma topada nesse dedo sujo. Que encravado, gente? Que encravado? Faz por pedacinho. Olha que coisa mais linda. E vai fazendo. Achar justificativas para não começar, né? Justificativa para não começar. Né? O cartório de registro vai aceitar fazer por pedacinho. Está cheio, centenas de REURB sendo registrada por pedacinho. Que nem a REURB específica. É um loteamento grande lá, irregular. Exatamente. 500 unidades. E só o povo do cantinho que se reuniu para contratar os projetos. Faz a REURB do cantinho. E torce depois para incentivar as demais pessoas. O pessoal do cantinho conseguiu fazer. Vamos fazer nós também? Nós vamos nos reunir, contratar lá a empresa do Márcio Sakai para fazer mais um pedacinho? Olha, o pessoal conseguiu, pronto. Aí vai fazendo, né? Os recortes, né? E chega no final. E você falou um negócio ontem na palestra que eu gostaria que você falasse de novo aqui, que eu achei sensacional. O sujeito parecia um coach. É verdade, eu vou falar. Qual ponto? Do jiu-jitsu. Tá. O podcast de REURB agora vai ser coach, sobre jiu-jitsu e questão de coach. Com a palavra é o coach Márcio Sakai, o ninja da REURB. Vamos fazer analogia, então, como você falou. Sensacional, né? Analogia. Até de REURB, né? Tanto o REURB como para quem quer empreender, tem muito a ver com o jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu, para quem não sabe, as graduações da faixa são por cores e você começa pela faixa branca, depois vai para azul, roxa, marrom e preta. Aí a pergunta que fica para vocês, qual é a faixa mais difícil de conquistar? Branca, azul, roxa, marrom ou preta? Qual você acha, Chay? Eu chutei a roxa. Uhum. Eu achava que era que a pessoa ficava mais tempo lá pra... Muitas pessoas também chutam mais na preta, né? Porque é a última mais graduação, mas a faixa mais difícil de conquistar é a branca. Porque assim como a REURB, assim como empreender, o mais difícil é começar. Nossa, é verdade. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não começam. Então, o mais difícil de tudo é sempre começar. Então, depois que você começa, todas as etapas é gradual. Gradualmente você vai conquistando aos poucos. Mas se você não começa, você nunca vai chegar onde você está pensando. Ninguém chega na preta de uma vez, né? E trabalhar com REURB também. Ganhar experiência. Ninguém começa uma empresa de REURB na faixa preta. Ninguém vai ser expert de uma vez só. Então, você tem que construir com o quê? Com a prática, começa fazendo, né? Tenha muita coragem de tomar a iniciativa de fazer e você vai lá. Sua empresa vai ser uma faixa branca, depois vai azul, você vai evoluindo, né? Então, essa que é a analogia que... Pablo Marçal, Laí Ribeiro, Sequoia, que está chegando no mercado aqui, um novo coach. Anote o código. Mas sabe que tem uma frase de um... Eu tava pesquisando aqui, porque eu lembrei lá do final, que é um poeta alemão que ele diz assim, comece o que você puder fazer e sonhar o que pode. A audácia tem gênio, poder e magia. É para começar. Exato. E o empreender também é isso. Exatamente. É você o saltar... primeiro passo... Sabe que eu gosto muito da parte de empreender, porque para mim ela foi um desafio gigante. Quando a gente foi alugar a primeira sala, por o meu pai vir de um histórico de ser seletista, e ele teve uma empresa que faliu antes disso. Uhum. Quando a gente foi alugar a primeira sala, ele falou, filha, tu vai alugar, é 1 ano de compromisso. E se não der certo, e o que vocês vão fazer? Porque cada um é filho do seu próprio tempo, do que passou na vida, né? Eu disse, pai, eu vou começar. Depois a gente vai ver. Nós vamos começar. Nós vamos assumir esse compromisso. Porque antes o escritório da Regular era numa caixa.
né? Depois que nós saímos da Caixa, nós alugamos a primeira sala. E o começo do empreendedorismo, ele é cheio de... É uma mistura de talvez com meter um louco, porque você não sabe do que vai sair dali. O que te espera, né? O que te espera. E o compromisso que você assume faz com que você coloque além do que você já tem, toda a força que você tem, porque aquilo tem que dar certo. Sim. Então você vai... É de cabeça mesmo. É de cabeça. É de cabeça. Mentalidade não é pra todo mundo. Não. Não é pra todo mundo. Mas que eu aconselho, quem for começar a fazer, ou quem tá pensando em fazer, comece, porque o tanto que você evolui, amadurece, cresce e entende como o mundo funciona. Exato. Se testa sendo empreendedor, é diferente de qualquer outra coisa. Eu já fui cara comissionado, eu já fui seletista, eu já fui autônoma, mas você colocar o teu nome num contrato de aluguel, num contrato social, o teu nome num contrato de prestação de serviço, e você vê aquilo dando fruto. Eu lembro desse dia, dessa hora que eu fiquei trabalhando até... Esse dia eu fiquei até às 9 e agora eu tô aqui entregando essa matrícula. Esse dia que eu trabalhei no sábado, esse núcleo que eu trabalhei 3, 4 dias afinco para entregar, assim, é além de gratificante. Você entregar na mão das pessoas aquilo que elas estão vendo, que hoje para ela aquilo ali se materializou, mas há 6 meses atrás, que a REURB já estava rolando, às vezes para elas ainda elas não estavam nem acreditando, sabe? O empreendedorismo tem disso, né? Se fosse para dar eu quero dar 2 dicas. Eu acho ótimo, perfeito. Que eu pensei agora, né? Para quem vai empreender, tem que ter 2 coisas. Primeiro, coragem. É o que define o empreendedor, é coragem de tomar as decisões, né? Até porque empreender é como se fosse saltar de um abismo e construir seu próprio avião durante a queda. Exatamente. Isso é empreender. E a segunda é saber onde você quer chegar. Eu sempre costumo perguntar, onde você quer estar daqui a 5 anos? Pablo Marçal tá aparecendo. Né? Eu já perguntei para você várias vezes. Já. Então, saiba onde você quer chegar. Porque aí você vai, o quê? Recalculando sua rota. Se você não sabe onde chegar, né? Como é que é a frase? Qualquer lugar tá bom. No Paraíso das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Então é isso, tem que saber onde você quer chegar. Para mim, tenho muito claro onde eu quero chegar. Então, eu vou com o meu caminho. Pode ser que o caminho não é onde eu imaginava, né? Mas a trajetória tem isso, de você recalcular sua rota, fazer o desvio necessário, mas você tem que ter sabendo onde você quer chegar. Então, acho que isso é essencial, importantíssimo para quem vai empreender, saber onde você quer chegar, porque aí você começa a estudar o que você precisa capacitar, onde é falha na sua área, para você construir o seu caminho, né? Então, são essas 2 dicas que eu daria para quem está querendo empreender nessa área. Madrinha, para a gente finalizar, 2 dicas para quem quer começar na REURB. Ontem eu finalizei a minha palestra com uma frase muito simples. Ande que o caminho aparece. E uma outra recomendação, já como o Dr. César ficou aí todo exibido, tenho 56 anos, então eu também já vou fazer 50 anos. E o que é que eu diria aos meus colegas, né, que trabalham com prefeituras ou nas prefeituras? Entregue mais do que te pediram. Verdade. Perfeito. E aí você se torna indispensável naquela equipe. E isso, no momento que estamos buscando a construção de um posicionamento, que é essa palavra de marketing, eu aprendi hoje com o Sakai, tá, gente? Do posicionamento, pode ter certeza que isso faz toda uma diferença, né? Então, já é para se despedir, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a Regular vem desempenhando. A doutora Chayane, ela tem uma dedicação, uma competência de buscar a excelência, de que quando não sabe, ela liga e pergunta e a gente debate e vai e volta.
vai e volta no sentido de que vamos construir, sim, uma solução. E é uma pessoa que eu adotei, que quando eu conheci em Floripa, que eu adotei, porque ela tem uma luminosidade, uma generosidade. Não é para chorar no vídeo. Rara da gente encontrar no nosso meio. Então, eu quero dizer agora para a representante da Regular que a frase é: orgulho define, tá? E vai, e voa. Que o céu é o seu limite. Quem tem limite é o município. Obrigada, Marina. Limites administrativos, os princípios da legalidade. Muito obrigada. E, colegas, um prazer imenso. Ontem foi muito lindo o que a gente fez na OAB de Chapecó. Né? E eu estou muito feliz aqui, sabe? Com esse trio Parada Dura, não é trio nordestino. De estados diferentes. De estados diferentes. Então, a doutora Chayane conseguiu unir o Brasil e ontem a entrega foi linda. Sabe, César? Foi muito linda. Foi uma entrega sem reserva de conhecimento. Verdade. E isso é difícil no nosso meio. Então, é um prazer também, viu, doutor César? Já ouvia muito, já lia muito você na Conexão Reurb. O Sakai também já tem um tempo que a gente se conhece, mas eu acho que essa sinergia que está aqui na mesa está muito legal. Está muito vibrante de coisas boas. A ambiência também, né? Porque isso aqui é um ambiente de pessoas com visões, pessoas com cabeças de querer fazer o propósito da Reurb acontecer, né? Bom, muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, de ter estado ontem no congresso da OAB, a seu convite, Chayane, e um evento que fizemos ontem, que elas fizeram, né, junto com a OAB de Chapecó, mais de 250 pessoas. Eu nunca vi um evento de regularização fundiária com tanta gente, e pessoas interessadas que não arredaram o pé, ficaram até o final, isso a gente anotando e depois perguntando. Sensacional, vocês estão de parabéns, você está de parabéns também pelo seu trabalho na Regular, gente, porque não é fácil, né? Estamos diante de um caminho novo, ainda pouco entendido pelos órgãos públicos que devem fazer a análise, o recebimento, a aprovação, o registro, então é um grande desafio. E para você, colega, que no meu caso advogo nessa área, extrajudicial, assessoro empresas de Reurb, meus parceiros de loteamento, o Wagner Alves de Oliveira, lá do Método Lote de Londrina, e o Aliomar Júnior, também do Método Lote de Londrina, faziam uma pergunta nos cursos de loteamento, que eu ministro junto com eles. Eles perguntam assim: quem leu a 6766? Do começo ao fim, como se fosse um romance, e depois releu para chorar de novo. E uma sala cheia, 80 pessoas fazendo o curso, 3 pessoas levantam a mão. Então, essa é a primeira situação, primeira dica. Pegue a 13465, de 2017, e o decreto 9310 de 2018, imprima. Olha lá, sugestão do velho, imprimir. Imprima, pega a canetinha lá da cor da sua preferência, rosa, verde, qualquer cor que seja. E valendo, a partir do artigo 9, a 13465, e valendo, grifando, faça um estudo, veja que coisa bacana. Depois leia o decreto, aí adquira obras literárias. Então tem livros muito bons, tem o livro da doutora Michele Freire, tem o livro do doutor Jamilson Sabino, do doutor Percy. Agora os técnicos da cidade de Campinas, a Lina e o Lucas, escreveram um livro bem bacana, acabaram de lançar. O ano que vem vai lançar o livro do registrador baiano, do doutor Herbson. Tem muito material surgindo. Me desculpe se eu esqueci algum aqui. Altivo, peço Ovando, perdão. Tem mais material, né? Altivo, Ovando. Altivo, quem mais que tem? Tem bons materiais. Tem gente escrevendo. Sim. E com muita propriedade. Então, estude. Reúna material e estude. E, lógico, cursos, capacitação. Mas tem que ir para as capacitações já pré-estudado. Para aí incrementar ainda mais aquele conhecimento que você está adquirindo. E a segunda dica é para você que, como eu, não quer usar mais terno, não quer usar mais gravata, e quer fazer uma vida mais tranquila. Tem um professor que tem muitos cursos na internet, eu não conheço ele pessoalmente, é um registrador chamado professor Salomão.
Sim. Gosto e muito dá bastante dele. curso. Eu assistia vários vídeos dele. Eu fiz o curso dele. Você fez? Então, e ele fala esse negócio, você, para entrar na advocacia extrajudicial, é um mundo muito interessante. E realmente é. Eu saí em 2012 da advocacia pública, depois acabei deixando de lado praticamente também a advocacia contenciosa, judicial, para ficar nesse trabalho da extrajudicial, que ele é muito, muito compensatório. Ontem eu disse que a advocacia extrajudicial me proporcionou recursos financeiros até o fim da minha vida. Desde que eu morro até o final desse mês aqui de dezembro, né? Que se entrar janeiro já não vai dar. Não sabe. É brincadeira, gente. É um campo muito próspero, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, garanto para vocês, é muito interessante. E para isso precisa estudar. E tem muito material na internet, muita legislação interessante que você tem que conhecer. Então, estudar a Lei 6.573 de registros públicos, a própria 3465, quer trabalhar com parcelamento do solo, 6766, Estatuto da Cidade. Montar aí um dossiezinho, fazer o estudo para você dar essa guinada e ir para as capacitações, para os cursos, já pré-estudado. Então, aí, com certeza, você vai ter sucesso, porque o campo é gigantesco, tanto de parcelamento do solo, como de incorporações, como de REURB, que eu acho que é o mais escancarado de todos. E para achar um advogado que fala assim, viu, você já leu a 3465, tem noção de alguma coisa? Não sei. Ah, eu fiz uma pós em Direito Imobiliário, mas não tem. A pós da ESU Educacional, onde eu leciono, tem um módulo de regularização fundiária, mas são 4 horas de aula, que eu tentei falar o máximo possível nessas 4 horas aulas gravadas. Então, não adianta fazer uma pós em direito imobiliário. O estudo é muito específico, que reúne vários ramos do direito. Estuda porque o mercado está esperando e querendo profissionais nessa área. Exato. Não só no jurídico, mas como na arquitetura, na assistência social, na engenharia, topografia. Precisa de profissional que saiba fazer regularização fundiária. Então, 30 milhões de imóveis no Brasil, uma média, porque, como disse a Jaque, não há ainda, o Ministério não sabe dizer. Deve ter muito mais, porque tem desde comunidades até empreendimentos milionários em beira de represa, resorts dentro da irregularidade. Então, não sei quando isso vai acabar, mas tem muitos anos pela frente que a demanda é altíssima e está esperando por você. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, queria agradecer, isso é uma coisa que eu falo desde que eu conheci Sakai e Jaqueline Floripa. O pessoal da REURB é um pessoal generoso em passar conteúdo, ninguém segura nada, todo mundo quer ajudar. E eu queria agradecer vocês por terem vindo, assim, a viagem de vocês, terem topado essa loucura, que a gente disse que ia encher e que a gente atirou para as estrelas e a gente acertou na lua, foi isso que aconteceu. E conseguimos, acho que, passar o conhecimento para dar segurança para as pessoas trabalharem e iniciarem. Tá? Então, assim a gente encerra mais um REURBcast. Hoje a gente mergulhou um pouquinho, então, né, no universo da regularização fundiária, explorou os desafios, os impactos na vida das pessoas, das comunidades, falamos sobre o planejamento das cidades, os benefícios da REURB, que são tão importantes. Gostaria de dizer, por fim, para quem está escutando a gente, que a REURB não é apenas uma questão urbanística e jurídica, ela é uma ferramenta poderosa de inclusão social e cidadania. A gente regulariza o território municipal, garante dignidade. Se você gostou do conteúdo do REURBcast, não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, com os colegas que podem se interessar pelo tema. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe as novidades do nosso podcast, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Chapecó. Tchau, Chapecó. Adoramos Chapecó.